falando a respeito da Zambelli, que já está espalhando fake news, e eles continuam porque o vencedor das eleições foi um presidente que pensa nos mais pobres, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Eles continuam espalhando fake news sobre o relatório das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Não tem o código-fonte, diz a Zambelli, que saiu armada contra um homem negro nas ruas no Brasil, justamente contra as pessoas. Vamos ver aqui. Olá, boa noite. Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Saiu há pouco o relatório das Forças Armadas. E você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que é esse relatório? O que ele diz? O que a gente deve fazer? Bom, eu estou longe do Brasil, então tem muita coisa que talvez eu não tenha certeza, mas a sensação que me dá, auditora como sou, é que aquele relatório nos diz duas coisas. Para você auditar algo, ou você tem que ter informação central que gera todo o restante da informação, ou você tem que ter comparação, uma informação para comparar com a outra. Nesse caso, as Forças Armadas não tinham nenhuma coisa nem outra. Primeiro porque ela não tem com o que comparar. A gente não tem o voto impresso. Então, os boletins de urna, as informações que existem dentro dos softwares do TSE, que inclusive sofreram algum tipo de alteração, essas informações não têm comparação com outras, porque nós não temos o voto impresso para comparar. E, por outro lado, a gente não tem o código-fonte, que é o código que dá acesso a toda a programação que existe dentro da urna. Essa informação foi solicitada pelas Forças Armadas desde muito antes da eleição, quando foi formada aquela comissão da transparência, lembra? Pois é, eu também oficiei as Forças Armadas e oficiei o TSE, solicitando esse código-fonte, e nunca foi verificado nada disso. A questão é que cada pessoa que fala sobre esse assunto, independente de qual tonalidade ele usa, seja para perguntar, seja para questionar, seja para aferir, seja até para cutucar, ela é automaticamente calada. Mas no Brasil e no Pacto de São José da Costa Rica, diz o seguinte, que uma lei ela precisa existir para ser cumprida. Nossa, Carla, mas isso é óbvio, não é? Não, não é tão óbvio. A lei da censura, por exemplo, ela existe no Brasil? Não, nunca existiu. Mas hoje nós temos 10 deputados silenciados. Eu sou uma delas. E não posso fazer nenhum outro tipo de rede social até a diplomação do Lula. Bom, isso é um outro caso. É uma mentirosa compulsiva. Eu entrevistei, gente, o Luan Araújo, que foi a vítima da Carla Zambelli. Eu peço para vocês, por favor, contribuições. A gente teve problemas técnicos na live de hoje. Se vocês não puderem mandar superchats agora, mandem depois aquela contribuição financeira pelo Valeu Demais, que é um recurso que fica disponibilizado aqui. A Carla Zambelli ainda não foi presa, mas é importante denunciar ela, viu, Antônio Carlos? E é importante também dar voz para a vítima. Eu entrevistei o Luan Araújo na semana passada, e é importante a gente mostrar para vocês também o que ele falou a respeito do caso aqui, porque eu pude conversar com ele um pouco a respeito disso. Vamos deixar aqui em tela grande para vocês verem junto comigo. Não, é só essa mensagem de membro aqui, que ele pergunta para ti, Luan, Wellington Lima, se tu tem noção de que essa tua história pode ter sido o pivô da derrota do Bozo, o que faltava, a pá de cal, né? Porque mesmo a gente sempre fala que ninguém está querendo ser mártir também dessa história, né? A gente quer todo mundo vivo, todo mundo bem, todo mundo podendo aí viver esse novo Brasil. Mas tu tem noção, ou te passou pela cabeça, quando tudo isso aconteceu, em seguida, às vésperas da eleição, que isso pode ter sido a pá de cal do Bolsonaro, a derrota eleitoral? Eu prefiro ainda não pensar muito nisso, né? Eu já vi mais de 10, mais de 20 pessoas falando isso para mim. O que eu fiquei mais assustado na hora foi mesmo com o risco da minha vida mesmo, né? Apontaram uma deputada federal apontou arma para mim, um segurança dela atirou, não sei se em mim, mas eu senti a bala perto ali. Então, eu não sei, eu ainda não consegui digerir ainda toda essa história ainda direito, né? Mas eu sei também que, muitas pessoas abominam também, né, o armamentismo exacerbado que o bolsonarismo trouxe no Brasil, principalmente mulheres, principalmente as pessoas mais pobres.
Então, eu acho que eu ainda não consegui digerir isso. Eu ainda não consegui digerir isso como um fator de mudança ou um fator decisivo mesmo para o resultado de domingo. Apesar do que a gente viu domingo, né? Que apesar de todas o que aconteceu domingo foi algo também absurdo também. As formas de suprimir votos que estava acontecendo, né? Mas eu ainda não consigo ainda digerir tudo isso ainda. Maravilha. Obrigada. Pedrão, tá mutado, Pedro. Saiu uma notícia agora, eu queria a reação. Não tinha polícia para dar conta de uma situação onde pessoas estavam morrendo, comida estava estragando e tudo mais. Então, mas aí, Luana, eu vou sair agora, eu vou precisar sair, pessoal. Aí vocês podem comentar. Eu acho, viu, Renan, essa história que o Luan está colocando da Polícia Rodoviária Federal, isso vai ter um descortinamento, né? Esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal não pode pensar que vai ficar. Mas é isso, gente. Foi essa live super bacana que a gente fez com o Luan.